Olá a todos. O tema da aula de hoje são as operações com números racionais. Vamos desenvolver a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação, envolvendo esses números importantes na matemática, que são os números racionais. Inicialmente, vamos conceituar o que são números racionais. Números racionais são números que podem ser colocados em forma de fração. Que podem ser colocados em forma de fração. Esse é o conceito básico. Vamos olhar alguns exemplos para ficar mais claro. Então, alguns exemplos de números racionais. Todo número inteiro se transforma em número racional. Então, por exemplo, o menos 4 ele é um número inteiro. E ele se transforma numa fração. Na verdade, são infinitas frações que são equivalentes a menos 4. Como, por exemplo, menos 8 sobre 2. Aqui é um exemplo. Eu tenho um número inteiro que ele pode ser escrito na forma fracionária. Se eu dividir menos 8 por 2, volta para menos 4. Então, o menos 4, como ele pode ser colocado em forma de fração, o menos 4 é considerado um número racional. O número decimal, do tipo 0,7, ele é um número que é do conjunto dos decimais, porém, ele é classificado como racional. Por quê? Porque ele se transforma em fração. 0,7 é equivalente a 7 sobre 10. Se eu conseguir passar o número para a forma fracionária, então este número é considerado racional. O número natural, tipo um 5, também é número racional. Por quê? Porque o 5 pode ser escrito como diversas frações, como, por exemplo, 10 dividido por 2. Como 10 dividido por 2 dá 5, este 5 foi transformado numa fração. Portanto, os números naturais também podem ser classificados como racionais. Um outro tipo de número que também pode ser classificado como racional são as dízimas periódicas, como 0,3, como por exemplo, essa dízima. O processo para transformar em fração nada mais é do que 3 sobre 9. O 3 é exatamente o período, e o 9 porque o período tem um dígito. Então ele é 3/9, ou simplificando por 3, dá 1/3. Isso quer dizer que a dízima periódica se transformou em fração. Se se transformou em fração, as dízimas periódicas são consideradas racionais. Uma observação: o que seria números não racionais? São exatamente números que contradizem a definição. São números que não podem ser colocados em forma de fração. Basicamente, as raízes não exatas, números conhecidos também na matemática, como o π, como o e, que é a base do logaritmo neperiano, todos eles são números não racionais, são conhecidos como irracionais. Então, por exemplo, o π, que nada mais é do que 3,1415,926 reticências. Este π, na verdade, é uma dízima não periódica, diferente dessa. Essa é uma dízima periódica. Esse tipo de número não se transforma em fração. As raízes não exatas, como raiz de 2, raiz quíntupla de 3, enfim, no conjunto dos reais nós temos tanto infinitos números racionais, como nós temos infinitos números irracionais. Portanto, basicamente, nós vamos trabalhar hoje com as operações com os racionais, que são os inteiros, que virou fração, o decimal, que virou fração, o natural, que virou fração, a dízima periódica, que virou fração, e vamos trabalhar com esses tipos de números na aula de hoje. Só para ficar bem definido o conceito, aqueles números que nós não conseguimos colocar em forma de fração são os irracionais, ou não racionais. Não trabalharemos com eles na aula de hoje. Mas são importantes na matemática, como este aqui, que tem até nome, o π, usado na teoria da circunferência, e outras raízes, por exemplo, não exatas, como a raiz de 2 e a raiz cúbica de 3.
também são números não racionais, chamados irracionais. Mas a aula de hoje nós trabalharemos especificamente com os números racionais. A primeira operação que trabalharemos na aula de hoje com os números racionais vai ser a adição. Portanto, vamos proceder à adição de números racionais. Nós vamos aprender essas operações através de alguns exemplos. Vejamos. Se eu quiser somar 2/3 com 1/4. Veja que eu tenho dois números racionais. Inicialmente, vamos tirar o MMC de 3 e 4. Para fazer o MMC, nós vamos recordar a aula passada. Então, na aula anterior, nós trabalhamos com 3 e 4 e chegamos no MMC, que era 12. Se alguém quiser recordar a aula passada, vai se lembrar dos passos. Então, o 3 e o 4, o MMC deu 12. Fazemos a redução a partir de agora. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 12 dividido por 4 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Nesse momento, a operação se finaliza. Eu conservo o denominador, que é 12, e somo os numeradores, que daria 11. Portanto, 11/12 é o resultado da primeira operação. Também podemos colocar um segundo exemplo do tipo 0,2 mais 1/5. Novamente, eu tenho uma adição de números racionais. Maneira de fazer. Inicialmente, nós vamos transformar o número decimal em fração. Portanto, 0,2 é equivalente a 2/10, somado com 1/5. Para procedermos a essa soma, vamos proceder da maneira análoga ao exemplo de cima. Tira-se o MMC de 10 e de 5, que conforme a aula passada, a resposta é 10. E fazemos a redução. 10 dividido por 10 dá 1, e 1 vezes 2 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2. Portanto, a resposta passa a ser 4/10. Sendo que 4/10 pode ser escrito de uma maneira mais simples. Simplificando todos os dois números por 2, nós vamos ter 2 em cima e 5 embaixo. Portanto, efetuando-se a simplificação por 2, isto é, divide-se 4 por 2 e dá 2, divide-se 10 por 2 e dá 5, portanto, podemos responder como 2/5, que é equivalente a 4/10, só que escrito de uma maneira mais simples. Então, nesse momento, a gente deu a ideia do que vem a ser uma adição de números racionais. Tanto no exemplo A quanto no exemplo B tem 2 termos, mas poderíamos ter 3 termos, 4 termos, 5 termos. A ideia é, se já são frações, já parte direto para o MMC. Daí faz a redução, chegamos na resposta. Se a resposta é irredutível, como essa aqui, ela é a própria resposta final. Já no exemplo B, nós optamos por passar o número decimal para a fração 1/5 já estava aqui, tiramos o MMC de 10 e 5, fizemos a redução e chegamos em 4/10. 4/10 já é o resultado, porém, ele é simplificável, dá para reduzir. Dividindo por 2 o de cima e por 2 o de baixo, nós chegamos em 2/5, que não deixa de ser 4/10, só que escrito de uma maneira mais simples. Portanto, para fazer a adição de números racionais, procedemos de maneira como foi apresentado aqui. A segunda operação da aula de hoje é a subtração de números racionais. Esta operação ela tem uma maneira muito parecida com a anterior, com a adição. Vejamos. Nós vamos observar através de alguns exemplos. Então, na letra A, se eu tiver, por exemplo, 0,3 menos 2/5. Nós temos a primeira subtração entre números racionais para podermos observar a maneira de fazer. Nós vamos passar o 3/10 para a fração. Fica equivalente a 3/10. É 3/10 porque tem uma casa decimal, então no numerador vem o próprio 3, e devido a ter uma casa decimal é sobre 10, menos o 2/5 que já estava aqui na operação. Tiramos o MMC de 10 e de 5, que é o próprio 10, e fazemos a redução. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, e 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. Feito isso, fazemos a operação naturalmente. Isto é, 3 menos 4 dá menos 1.
e conserva-se o 10. Portanto, o resultado de 0,3 menos 2/5 é menos 1/10. O segundo exemplo que veremos a seguir é análogo ao primeiro. Vamos supor que eu tenha 2 inteiros menos 1/3. Portanto, uma subtração entre dois números racionais. O inteiro pode ser transformado numa fração, até se você quiser, você pode colocar 1 aqui embaixo, fica a fração 2 sobre 1. Tira-se o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, que é o próprio 3, e é sempre assim. Entre o número e a unidade, o MMC é o próprio número. Faz-se a redução normalmente. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Portanto, o denominador conserva-se, ele é 3, e o numerador efetua-se. 6 menos 1, 5. 5/3. Portanto, com esses dois exemplos, dá para percebermos de maneira análoga o que foi feito na adição. A subtração procede-se da mesma maneira. Isto é, tira-se o mínimo múltiplo comum dos denominadores, de preferência olhar aqui que já virou fração. Portanto, o MMC dos denominadores passa a ser o mínimo múltiplo comum. Faz-se a redução, efetua-se, chega no resultado. Com relação à resposta, todos os dois números que estão aqui no quadro, eles são irredutíveis. Portanto, as frações são essas referentes à subtração entre estes números racionais. Comparando as duas operações, elas são feitas de maneira muito semelhante, respeitando-se apenas o sinal. Como observação, gostaria que vocês ficassem atentos a uma situação dessa aqui. 2 mais 0,2 menos 1/3. Nesta operação, eu misturei a adição com a subtração. Isso chama-se soma algébrica e ela é feita de maneira semelhante à soma e à subtração. Veja, eu vou deixar o 2 como inteiro. Esse 0,2 é equivalente a 2 sobre 10. E a fração já é 1/3. Esse 2, como ele é inteiro, se quisermos colocarmos 1, podemos colocar. Tira-se o mínimo múltiplo comum entre 1, 10 e 3, que é 30. Faz-se a redução. 30 dividido por 1 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 30 dividido por 30 dividido por 3 dá 10. E 10 vezes 1 dá 10. Portanto, chegamos nesse resultado. Efetuando-se as operações, nós temos 60 que tira 10, 50. 50 que soma 6, 56. 56 30avos, que dá para a gente simplificar. Voltando aqui à operação, nós temos 2 somado com o número decimal 0,2 subtraído de menos 1/3. Eu chamei inicialmente isso de soma algébrica. Por quê? Porque misturou a adição com a subtração. Só que a maneira de fazer é a mesma. Eu passei o número decimal para a fração, deixei o inteiro, a própria fração, tirei o MMC de 10 e 3, que é 30. 30 dividido por 1 dá 30, vezes 2, 60. 30 por 10 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. 30 por 3 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. 60 tira 10, 50. Soma 6, 56. O 30 conserva. Todos os dois números são divisíveis inicialmente por 2. A metade de 56 e a metade de 30. E a resposta passa a ser, então, 28 quinzeavos, que é equivalente à resposta anterior, 56 30avos. Só que ela é escrita de uma maneira mais simples. Então, o resultado final, 28 quinzeavos. A terceira operação que vamos trabalhar a partir de agora é a multiplicação de números racionais. Da mesma maneira das anteriores, nós vamos ver alguns exemplos para podermos observar como é que se multiplica dois números racionais. Multiplicar meio por 2/3, temos algumas maneiras para efetuar essa operação. Basicamente, multiplicamos numerador com numerador e denominador por denominador. O resultado passa a ser esse aí. A única coisa é que este número pode ser escrito de uma maneira mais simples. Isto é, ao simplificarmos por 2,
Ficamos com 1 em cima e 3 embaixo. Após a simplificação por 2, então, o número ficou mais simples. Mas vamos destacar a operação em si. Multiplica numerador por numerador, multiplica denominador por denominador. Portanto, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Simplificando o resultado, porque a fração é redutível, simplificando por 2, porque 2 é comum aos dois números, ficamos com 1/3. Um segundo exemplo, para aprendermos a multiplicação de números racionais, seria entre 2/3, que multiplica 4/5, que multiplica 1/4. Da maneira análoga à de cima, nós vamos multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores. Temos a opção também de fazer simplificações antes de multiplicar. Isso fica a critério. Simplificações de que maneira? Assim, um número que estiver no numerador, ele pode ser simplificado com qualquer um que estiver no denominador. Então, por exemplo, este 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, eles podem ser cancelados. Isto é, qualquer número do numerador pode dividir com qualquer do denominador. Nesse caso, eu dividi o 4 por 4 e ficou 1. Portanto, já está eliminado um 4 com um 4. Restando, então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, na multiplicação, nós temos essa opção. Uma opção de simplificarmos alguém que está em cima com alguém que está embaixo. No caso nosso aqui, nós dividimos 4 por 4. Nem precisamos colocar a unidade aqui, que é o que resta. Depois de feita essa simplificação, eu faço naturalmente a operação, que é multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Um terceiro exemplo, apenas para fixarmos a operação, se tivermos aqui 0,2 vezes 0,333, que é uma dízima periódica, nós também temos uma operação entre números racionais de multiplicação. O primeiro número se transforma em 2 sobre 10 e o segundo é o 3 nonos, ou 1/3. Vamos colocar aqui 1/3. Portanto, 0,2 é equivalente a 2 sobre 10 e 0,33 é equivalente a 1/3. Feito isso, eu vou efetuar a multiplicação, que nada mais é do que numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2/30. Existe um número mais simples que esse, porque ele é redutível. Todos os dois números são divisíveis por 2. Isto é, se eu dividir 2 por 2, dá 1. Se eu dividir 30 por 2, dá 15. E a resposta final passa a ser 1/15, que não deixa de ser a mesma quantidade de 2/30, só que escrita de uma maneira mais simples, uma maneira reduzida. Portanto, 1/15 é o resultado. A quarta operação com números racionais é a divisão. Portanto, trabalharemos agora com a divisão de números racionais. Mais uma vez, nós vamos observar a operação através de alguns exemplos. Vejamos. Eu tenho aqui na operação 2/5 dividido por 8/10. A maneira de operar a divisão é a seguinte. Multiplica-se a primeira fração, isto é, nós invertemos a operação, era divisão, a gente passa para multiplicação, e como pagamento para essa troca de operação, a gente inverte a próxima fração. Pega o inverso de 8/10, que seria 10/8. Essa é a maneira para efetuar uma divisão. Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Feito isso, procede-se da maneira análoga à multiplicação, já que se transformou em multiplicação. Isto é, 2 vezes 10, 20, 5 vezes 8, 40. Essa fração 20/40, ela pode ser escrita mais simples. Isto é, se simplificarmos por 10, ela fica 2/4. Já simplificou. Mas podemos simplificar mais. Se simplificarmos por 2, fica 1 em cima e 2 embaixo. Portanto, o resultado é meio. É o resultado mais simples dessa operação. Poderia ser 20/40. Ao simplificar por 10, ela caiu para 2/4, que poderia ser também. Mas ao simplificar por 2, ela cai para meio.
Meio é o resultado mais simples dessa operação. Um segundo exemplo, se eu tiver 1,2 dividido por 0,6. Eu tenho aqui dois números decimais. Eu poderia fazer normalmente nessa forma. Nós vamos optar por passar para frações. A primeira fração equivalente ao número decimal 1,2, ela é 12 sobre 10. Veja que eu ainda mantive a divisão. O próximo decimal é 0,6. Ele é 6 sobre 10. Como efetuar a divisão? Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. E o resultado desta operação é feito normalmente. 12 vezes 10 dá 120. 10 vezes 6 dá 60. Portanto, 120 60avos. Só que isso pode ser escrito diferente. Primeiramente, eu cancelo o zero com o zero. Ao cancelar o zero, estou dividindo por 10. Fica 12 sextos, que também poderia ser a resposta. Só que 12 sextos pode ser simplificado. E qual a melhor maneira para simplificar? Por 6. Embora os dois são divisíveis por 2 e também os dois são divisíveis por 3, os dois são divisíveis por 6. Ao dividir por 6, fica 2 em cima e 1 embaixo. Portanto, a operação vai dar exatamente 2. É um número exato. Na verdade, o resultado ele vai dar de acordo com a operação. Nesse momento, acabou de sendo exato. Mas poderia ter dado qualquer número. A nossa quinta operação trabalha com a potenciação de números racionais. Nós vamos observar através dos exemplos que a potenciação de racionais nada mais é do que uma multiplicação sucessiva de números racionais. Vejamos através de alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver meio elevado à terceira. Isto aqui nada mais é do que meio vezes meio vezes meio. Portanto, como passou a ser multiplicação, opera-se normalmente como multiplicação. Isto é, numerador vezes numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador vezes denominador. Portanto, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Assim, meio elevado à terceira é equivalente a 1/8. Se eu tiver 0,7 elevado ao quadrado, nós temos a opção por fazer 0,7 vezes 0,7. Porém, vou transformar inicialmente em fração. Como é elevado ao quadrado agora, elevado a 2, eu procedo da maneira natural de multiplicar duas frações. 7 vezes 7, 49. 10 vezes 10 dá 100. 49 sobre 100. 49 centésimos. Já deu para observar que uma operação envolvendo números racionais em forma de potência nada mais é do que operações entre números, operações essas de multiplicação entre esses números. Portanto, meio a terceira é meio vezes meio vezes meio. 1, 2, 3, 3. Já 0,7 ao quadrado, inicialmente eu passei para a fração, essa foi a opção, e A ao quadrado significa ele vezes ele. Já virou multiplicação, 7 vezes 7, 10 vezes 10, portanto, 49 100avos. Vejamos algumas observações. Se eu tiver, por exemplo, 2/3 elevado a zero, naturalmente, se é elevado a zero, a resposta é 1. E se eu tiver 5,2 elevado a 1? Naturalmente, 5,2 elevado a 1 dá o próprio 5,2. Portanto, as operações de potência de números racionais transcorrem naturalmente conforme vamos trabalhando a operação. Potência se transforma em multiplicação. Se eu quero elevar a terceira, multiplico ele por ele 3 vezes. Se eu quero elevar ao quadrado, eu multiplico ele por ele 2 vezes. E daí sucessivamente. A nossa sexta operação da aula de hoje
Trata-se da radiciação de números racionais, isto é, a raiz de números racionais. Vejamos alguns exemplos. Se eu tiver a raiz quadrada, por exemplo, de 4 nonos. 4 nonos é um número racional. A raiz quadrada de 4 nonos nada mais é do que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. E são raízes exatas, por isso que o número é racional. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, portanto, a raiz de 4 nonos é um número racional, porque esta raiz se transformou numa fração. Portanto, raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Um outro exemplo, se eu tiver 49 sobre 64, isso resulta no número racional? Vejamos. Raiz de 49, raiz de 64. São dois números exatos. A raiz de 49 é 7 e a raiz de 64 é 8. Portanto, a raiz quadrada de 49 e 64 avos é um número racional, porque se transformou numa fração. Embora os dois primeiros exemplos fossem números em forma de raiz quadrada, a raiz pode ser qualquer, se der exato, porque o número é racional. A raiz cúbica de 8/27, por sua vez, vai dar 2 sobre 3. Por quê? Porque a raiz cúbica de 8 nada mais é do que 2. A raiz cúbica de 27 nada mais é do que 3. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Já 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 8/27 avos é 2/3. Portanto, a raiz cúbica de 8/27 avos é um número racional. Lembrando que se a raiz não for exata, trata-se de um número irracional. Aqui, todas as raízes foram exatas, portanto, são números racionais. Então, a radiciação de números racionais nada mais é do que se extrair as raízes separadas de cada número. Lembrando que vai ter que dar exato, porque se não der exato, os números serão irracionais. E aqui os exemplos todos são de radiciação de números racionais. Portanto, todas as raízes que estão aqui no quadro são raízes exatas. Raiz quadrada de 4 nonos, 2/3. Raiz quadrada de 49 e 64 avos, 7/8. Raiz cúbica de 8/27, 2/3. Portanto, a radiciação de números racionais procede-se normalmente tirando-se as raízes dos números em separado. Lembrando, então, que sempre serão números exatos por se tratar de números racionais.